Olá, eu sou o Luiz e nessa aula iremos falar sobre o Space Clean Meshing, o qual é um recurso disponibilizado dentro do Space Clean para a geração de malhas. O Space Clean possui ferramentas interativas de malha que permitem criar uma malha de alta qualidade. Além disso, o software possibilita que alteremos a geometria para alcançar uma qualidade melhor na malha, dentro da mesma plataforma. Este fato reduz consideravelmente o tempo para gerar uma malha de boa qualidade. Isso porque podemos gerar, por exemplo, modificações na geometria com o intuito de simplificá-la, ou gerar cortes a fim de elaborar uma malha da forma mais adequada possível para a nossa geometria. Então, as ferramentas de malha no Space Clean ajudam muito quando um usuário precisa fazer muitas mudanças de geometria para obter uma boa malha. O Space Clean Meshing vem se desenvolvendo cada vez mais e ocupando o lugar de ferramentas antigas como o Icing, o qual é um grande gerador de malhas estruturadas. Isso porque o Space Clean Meshing possui o objetivo de gerar malhas estruturadas também, utilizando a metodologia de blocos. O nível de dificuldade é um pouco maior quando comparado com outras ferramentas, por exemplo, o ANSYS Meshing e o Fluent Meshing. O Space Clean Meshing para CFD é muito semelhante ao Icing. Logo, ter uma experiência anterior neste software pode facilitar a usabilidade. Então, podemos compreender primeiramente como funciona a metodologia de geração de malha por blocos. Basicamente, um bloco divide uma geometria em grandes formas de tijolos e estrutura a direção das linhas de grade pelo arranjo dos blocos. Cada bloco é facilmente malhado com uma malha cartesiana pura. Isso pode definir alguns blocos como Swift ou Free. Isso está relacionado com o tipo de malha, ou seja, se ele vai ser totalmente hexa ou se haverá elementos tetra também na minha malha. As entidades de bloco, faces, bordas e vértices são projetadas sobre a geometria. O bloco é salvo em um arquivo independente e pode ser carregado em uma geometria diferente. Ou seja, para ficar de forma mais evidente essa metodologia, suponhamos que primeiramente temos uma geometria, este duto, por exemplo, e geramos o bloco. Este bloco ele tem a sua forma totalmente retangular. Com isso, nós geramos uma malha no bloco. Essa malha ela não tem projeção, primeiramente, ou seja, ela não está ligada aos pontos aqui da minha geometria, ela não está nessa forma cilíndrica ainda, está na forma de bloco. Contudo, por meio de um processo de associação, onde eu associo os pontos do bloco, os vértices, a circunferência, por exemplo, desse duto e as curvaturas, eu consigo gerar uma malha com projeção. E ao final do processo, eu tenho uma malha totalmente estruturada de ótima qualidade, como essa aqui na imagem. Para habilitar essa função do Space Clean Meshing, primeiramente devemos ir em File, dentro do Space Clean, e na opção de customizar, e na faixa de opções, iremos selecionar para aparecer a nossa Ribbon Tab, a nossa faixa de ferramentas de malha, ou seja, de mesh. Por default, essa faixa não vem acoplada, liberada diretamente, então precisamos gerar este processo para ela aparecer. Após isso, iremos ter aqui a nossa componente de malha dentro da nossa faixa de ferramentas, assim como todas as outras abas de ferramentas do Space Clean, com o nome de malha. Primeiramente, dentro dela, nós temos aqui as ferramentas de orientação, que é uma aba comum para todas as outras ferramentas do Space Clean. Na parte de Update, nós temos algo muito interessante, que é similar ao Icing. Podemos aqui ligar a nossa operação de malha, primeiramente, em on e off, e logo em seguida temos essa opção de Play e Pause. Essa opção ela serve para controlar se devemos realizar atualizações instantâneas na malha ou se podemos trabalhar com uma forma de pause e uma forma de pause, gerar diversas modificações na nossa malha e depois clicar aqui em play e ele irá elaborar todas as modificações que foram feitas de uma vez só. Se trabalharmos com o play acionado,
de forma constante, sempre que realizarmos qualquer alteração na malha, ele irá prontamente atualizá-la. Aqui em Physics Type, podemos selecionar se estamos trabalhando com o modelo de Fluid Flow para fluidos ou para a parte estrutural. O Space Clean Meshing tem configurações default para cada uma dessas funções. Logo, aqui na opção de adicionar e editar, é onde iremos primeiramente gerar a nossa malha. E em seguida temos a opção de deletá-la, se quisermos. Na parte de Size, temos a opção de controles de malha, onde podemos gerar refinamentos em vértices ou faces. Temos a parte de gerar uma malha mapeada, a parte de geração de inflation e de match. Aqui na parte de seleção e de move temos também as ferramentas básicas do Space Clean. E na parte de edição temos as ferramentas que são mais voltadas para a parte do bloco, onde podemos gerar o split, dividindo determinada região, podemos realizar a parte de mescla, de associação e de shape link. E por último, na parte de display, quando clicarmos aqui em Mesh, irá aparecer sempre a nossa malha que foi gerada. Podemos editar em opções a forma que essa malha está sendo exibida. Na parte de Quality, podemos verificar a qualidade da nossa malha e trabalhar com modelos como, por exemplo, Skewness ou Orthogonal Clarity. E temos a parte de Pure Scope também. Por fim, para consolidar estes conhecimentos, podemos agora iniciar a elaboração de um tutorial para verificar como podemos trabalhar com essa aba agora liberada de geração de malhas dentro do Space.